Eu vou chamar o casal que hoje vai trazer a mensagem, que é o senhor Gésio Marcos Fiuza e a sua esposa Andréia Fiuza. Vem cá. Vamos receber os dois, aplaudindo ao Senhor Jesus. E eu sempre gosto de trazer eles para dar uma palavra nessa... Pode subir ali se quiser. Porque projeto de vida foi divisor de águas na tua vida? Sim. Todo ano acontece milagre? Todo ano, desde 2012 que a gente começou a fazer. Tem sido assim, um divisor de águas, assim, como que eu posso falar, pastora? Qualquer pessoa vê o que acontece. Qualquer pessoa vê. Só que quando ele chega no dia, ele não falta o culto do projeto, falta? Não. E quando chega no dia, você vem de mão vazia? Não, eu tenho aprendido que, até nos cultos mesmo, eu tenho aprendido a nunca se apresentar diante de Deus sem uma oferta. Então tá bom. Vamos escutar o que eles têm para falar, vou parar com as entrevistas. Deus abençoe. Amém. Ela não, você não vai falar, então fala alguma coisa antes dela. Você também tem que falar, né? Bom, boa noite. Gostaria de agradecer o pastor, né, que está dando oportunidade para nós falar um pouquinho, né, do que Deus tem feito através do projeto de vida, né, através da nossa empresa, que a gente sempre tem feito projeto para ela e sempre também tem feito projeto familiar, separado, né. Uma das coisas também que a gente vai comentar aqui, que a gente faz o projeto da empresa e o projeto familiar também, né? E acho que é isso, a Andréia vai esmiuçar um pouco melhor. Então, tá bom, boa noite a todos. Você vai ficar aqui do meu lado? Você que sabe. Não tem banca, mas está cheio de professor aqui na frente. Então, eu me chamo Andréia, se alguém aqui ainda não me conhece. E hoje meu objetivo é testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, através do projeto de vida, e mostrar para vocês de forma prática como é que a gente faz. E, esses dias eu perguntei para Deus, por que os nossos projetos, né, o que a gente tem que os projetos sempre funcionam com a gente? E entre algumas coisas que Deus me falou, foi que a gente ousa, a gente arrisca, a gente experimenta, a gente provoca. A gente, que fica irresistível para Deus, entendeu? Ele tem que abençoar, ele olha e fala, não, eu vou ter que abençoar. E é esse que é o nosso segredo, né? Porque, de fato, vocês vão ver que praticamente 99% das coisas que a gente coloca em projeto se realizam. E também vou contar o que ainda não foi realizado. Mas, então, meu objetivo hoje aqui é abrir o nosso projeto, as bênçãos que a gente teve nesses dias, e algumas coisas bem pessoais, alguns valores. Então, tudo é para glorificar e honrar o nome de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. Desde criança, eu sou da igreja, nunca saí da igreja, Quito também, e nunca, antes de chegar sobre a cobertura da pastora Ingrid, eu tinha ouvido falar sobre o projeto de vida, nunca. Mesmo estando na igreja desde que eu nasci, e a gente chegou na vida da pastora Ingrid, a gente tinha uns 10 anos de casado, mais ou menos, e eu nunca tinha ouvido falar de projetos de vida. Não que a gente não soubesse o que a gente queria para o futuro, mas nunca apresentamos diante de Deus um projeto, os nossos sonhos, de forma intencional, de forma profética, sabe? E foi em 2011, 2012, quando a gente chegou na 41 com a pastora Ingrid, que a gente foi aprender. E desde então, todos os anos, a gente faz. Todos os anos. Somos uma família que leva muito a sério o projeto de vida. E vocês vão ver daqui a pouco que a gente leva muito a sério mesmo. Às vezes me entristece numa roda de conversa. A gente entrega o projeto de vida em dezembro. Aí você está lá em março, por ali, abril, você está numa roda de conversa assim, e a pessoa fala, nossa, esse ano eu não fiz projeto de vida. Nossa, nem entreguei meu projeto ainda. Nossa, corta o meu coração.
corta o desleixo, sabe, com uma coisa tão importante e que dá tão certo. Então, o que é o projeto de vida? Quem vai falar profundamente sobre isso é a pastora Ingrid nos próximos dias, né? De forma muito para quem é novo na igreja e nunca fez esse projeto aqui, o projeto de vida, de forma bem resumida, é você pegar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus problemas e colocar diante de Deus de forma profética. É entregar, falar, Deus, está aqui, me ajuda. Eu tenho tal sonho, eu tenho tal desejo, me ajuda a chegar até Ele. De forma resumida, isso é um projeto de vida. Tem projetos de vida que a gente faz a curto, médio e longo prazo. E aqui a gente tem que ter muita sabedoria. A gente não coloca no projeto de vida, esse aqui é a curto prazo, esse aqui é a longo. Mas a gente sabe, mais ou menos, conforme a experiência que a gente tem, o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo. Mas a gente se engana. Por exemplo, primeiro testemunho. Em 2021, em agosto de 2021, a gente inaugurou a Ectofair lá na José Auer. Então, em agosto, a gente inaugurou. Quando você inaugura, você pegou todas as suas reservas, todas as suas economias, tudo quanto é possibilidade de recurso para poder inaugurar uma loja nova. Então, não é hora de você sonhar com o terreno do lado, entre aspas, né? Vamos dar uma acalmada e depois a gente pensa no terreno do lado. Mas não com a gente. Porque em 2021, em dezembro, a gente já colocou o projeto de vida, o terreno do lado. Ofertamos em cima desse projeto de vida. Em 2022, mas, gente, pensa que aos olhos humanos era impossível comprar aquele terreno do lado. Impossível. Primeiro porque a mulher colocou um preço absurdo. Depois ela foi diminuindo, mas mesmo assim ficou impossível. A gente não tinha de onde tirar dinheiro para comprar aquele terreno. Não tinha. Para final de 22 para 23, colocamos o terreno de novo no projeto de vida. E em março de 2023, nós compramos o terreno. Compramos o terreno. Na verdade, essa conquista que a gente teve também, uma das coisas que eu aprendi também, né, é colocar data também nas metas que a gente faz, né? Porque senão você coloca por exemplo, no teu projeto lá algo que você quer conquistar, algo que você quer fazer, mas não coloca data, né? E aí então, em 2022, em dezembro, quando a gente sentou e fez o projeto, eu coloquei uma data. Eu coloquei que eu queria comprar até o dia 20 de julho de 2023. Eu coloquei uma data. Assim, era um valor grande de reais, né? De dinheiro. E em dezembro a gente não tinha esse recurso, não tinha possibilidade de comprar. Mas aí Deus começou a agir, né? A partir daquele momento ali, Deus começou a agir. Mas uma coisa que eu queria dar uma ênfase assim é colocar a data nos seus projetos também, né? E vou terminar esse testemunho assim. A gente não tinha como comprar. Aí a gerente do banco nos ofereceu um consórcio. E ela falou assim, se vocês comprarem esse consórcio, te garanto que no primeiro lance já sai para vocês. Primeiro a gente ficou meio assim, né? Mas compramos o consórcio. E aí a gente ia dar o consórcio e depois a gente ia ter que se virar com a diferença. Quando chegou a hora de pagar o terreno, o consórcio teve um problema na documentação, um probleminha bem simples na documentação do terreno, e o consórcio não quis pagar o terreno por causa desse problema. Aí tinha que a prefeitura arrumar essa documentação para poder o consórcio liberar o valor. A prefeitura falou o seguinte, a gente só vai alterar isso em março de 2024, só quando passar o IPTU. E aí o consórcio falou, a gente só vai pagar em março de 2024. Mas o dono do terreno não queria receber em março de 2024, né? Ele queria receber ontem, né? Aí o que aconteceu? Gente do céu, Deus moveu os céus e a terra. A gente não usou o consórcio e pagamos o terreno sem usar o consórcio. E o que acontece, que é o mais extraordinário de tudo? A gente tem um consórcio
contemplado, prontinho para ser usado em qualquer outro terreno, da direita, da esquerda, de trás. É coisa de Deus mesmo, assim, impressionante. E aí... Cadê? Vamos lá. Hoje eu posso brigar com a projeção, porque é a minha filha que está lá, tá bom? Nicole, cadê você? Nicole. Já foi esse. Mais um. Aí. E o que acontece? Quando a gente entrega o projeto de vida, a gente entrega uma oferta junto com o projeto. A gente está semeando, está plantando, está cuidando de um ato profético, digamos assim. Então, eu oferto antes mesmo de receber a bênção. E é isso o correto, a gente planta antes de colher, certo? Então, a gente tem que plantar no projeto antes de receber ele. E assim como a gente leva o projeto muito sério, a gente também leva a oferta muito sério. E eu tenho um testemunho lindo para contar, que é o seguinte: em 2012, nosso primeiro projeto foi em 2011, mas eu não me lembro o valor da oferta. Mas para o projeto de 2012, no início do ano, o Quito falou assim: nós vamos ofertar R$500 esse ano no projeto. E eu falei: R$500? Ele falou: R$500. Tá bom, então. Na época, hoje R$500 já é um bom dinheiro, imagina há 10 anos atrás. E aí, ele falou: esse ano nós vamos ofertar R$500. Então, a gente se organizou para que chegasse no final do ano e tivesse R$500 para ofertar. E foi o acontecimento. Foi assim, a gente estava se achando, porque a gente estava ofertando R$500. Era assim, uau, caramba, nós estamos ofertando R$500, meu Deus do céu. E o que hoje eu, lendo isso aqui, eu estava imaginando? Lembra-se que tudo é para glorificar o nome de Deus. Eu me coloquei no lugar de Deus hoje. Eu e o Quito sentado lá na mesa lá, quando a gente morava no Bairro Novo. E a oferta foi tão extraordinária que a gente colocou no próprio projeto de vida que a gente queria fazer mais ofertas de R$500 e que a gente queria até dar dízimo de R$500. Tanto que a gente ficou assim abismado com a nossa oferta. Então, Deus, eu quero dar dízimo de R$500, eu quero fazer mais ofertas de R$500. E preparando as notinhas de 150 para ofertar. E eu fiquei imaginando Deus olhando e falando: mas não sabe de nada, não tem ideia do que está para acontecer, não tem ideia do que essa oferta aí vai desatar, não tem ideia, mas são bobinhos mesmo. E aí, para vocês terem uma ideia, 5 anos depois disso, nós ofertamos um apartamento de R$100 mil. 5 anos depois disso. É meio que inexplicável, mas nós ofertamos um apartamento de R$100 mil. Não é tudo tão assim bonitinho. A primeira oferta foi R$500. Aí nós temos uma regra lá em casa: a gente nunca diminui o valor da oferta. A gente sempre tem que, todo ano, ofertar um pouquinho a mais. Mas nem que seja um pouquinho, às vezes, mas tem que um ano a oferta ser maior que o outro. E aí, o que aconteceu? A gente já ofertou cheque predatado, porque a gente não tinha o que ofertar. Acho que a gente deu uns 3 cheques para a pastora. Mas, obviamente, que quando caiu lá, tinha dinheiro para pagar, né? Obviamente. Mas já... Não era borrachudo, a gente já tivemos que fazer isso para poder ofertar o projeto de vida. Nós já fizemos empréstimo para poder ofertar o projeto de vida. O que mais? Eu sei que quando chega a época de oferta, o coração treme também, né? Treme a base. Então, nós passamos por diversos períodos de dificuldade para ofertar, mas também chegou o dia de eu estar sentada e a minha irmã... E eu deixei minha bolsa no chão e a minha irmã falou assim: posso pegar alguma coisa na sua bolsa? Eu falei: claro. A hora que ela pegou minha bolsa, ela olhou e falou: o que é isso? Daí eu falei assim: é a nossa oferta do projeto de vida. Dela: o quê? Vocês vão ofertar tudo isso? Eu falei: vamos ofertar tudo isso. E em nota ainda. Tipo assim, tinha uns 6, 7 paçocos de dinheiro.
sabe? Aqueles pastocão, assim, o dinheiro tudo dobradinho, bonitinho. E eu, sim, nós vamos ofertar tudo isso. E é isso. O que acontece? A gente oferta em dezembro. Em dezembro, a gente tem que pagar férias, 10º dos funcionários, férias dos funcionários. A gente fica 10 dias com a empresa parada. Esse ano em especial ainda aconteceu um monte de coisa fora da rotina, que nos trouxe alguns prejuízos. Mas isso não impede a gente de ofertar. Não impede a gente de ofertar. E por que a gente tem... Gente, eu amo ofertar, mas eu tenho dificuldade de ofertar. Eu amo ofertar, mas quando eu penso, meu Deus, daqui um dia eu tenho que entregar a oferta de projeto de vida e eu não tenho. Jesus amado. A gente treme na base por causa disso. Mas o que eu penso? Nunca uma oferta minha, uma oferta nossa fez falta. Nunca. Nunca Deus falou, permitiu que alguma coisa faltasse para a gente por causa de uma oferta. Nunca, 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 nunca. E olha que nós somos bem doidinhos às vezes para ofertar, mas nunca Deus permitiu que alguma coisa faltasse para nós por causa que a gente ofertou. Nunca. E aí o que acontece? A gente faz uma oferta equivalente ao projeto de vida, né? A oferta ela tem que representar o seu projeto, ela tem que ser equivalente ao seu projeto, tem que ter coerência ali. Mas, por outro lado, você não pode moldar o seu projeto de acordo com a sua oferta. Principalmente quem vai fazer o projeto pela primeira vez. E não pode se programar ou se planejar para uma oferta. Então, você, mesmo que talvez a sua oferta não represente a grandeza do seu projeto, não tem importância. Mantenha ele grande. Não subestime o poder de Deus em relação ao projeto. Não molde ele de acordo com a sua oferta. Mas também não deixa isso te impedir de ousar, né? Porque com certeza você vai ter resposta. E um dos projetos de vida nosso, uma das ofertas, foi o seguinte, que é mais um testemunho. Eu peço a Deus que, conforme eu for contando os testemunhos, vocês vão... Aí a fé de vocês vai edificando e que vocês... Traga isso para a realidade de vocês. Vão já bolando o seu projeto. Deus, é isso. Tá bom? Deixa Deus ir falando com vocês enquanto isso. A gente estava passando por uma dificuldade financeira lá na empresa, bem grande, uma época. E aí, já era meses, né, com dificuldade. Aí fomos para o Sebrae, fizemos curso de educação financeira empresarial. Depois contratamos uma consultoria. E a consultoria foi na empresa, e nós abrimos a empresa, todos os números para o consultor. E ele falou assim, não, a empresa de vocês é saudável. Vocês só têm que ajeitar isso, e já vai entrar no eixo de novo. Não se preocupe. E aí nós fizemos o que ele falou, não foi tão simples, mas fizemos. E aí a empresa começou a melhorar. E aí o Quito falou assim para mim, está na hora da gente comprar um carro bom. Está na hora da gente ter um carro legal. Por quê? Porque até então a gente não tinha carro bom, porque todo o dinheiro que entrava a gente colocava na empresa. E aí eu fiquei bem animada, né, claro. E aí nós compramos uma Duster. Aí a gente queria uma Duster, porque a gente queria um carro alto, né, um SUV e carrão, né, minha gente. E aí, mas eu queria uma Duster prata. E o Quito estava comprando uma Duster branca. E eu não queria branca, eu queria prata. Mas estava meio com falta de opção. Eu falei, então vamos fechar o negócio na branca. E aí, quando a gente estava indo para fechar o negócio, o Quito achou no LX a prata. Desviamos o caminho e fomos ver a prata. Chegamos lá, a prata era perfeita, maravilhosa, cheia de acessórios, dos meus sonhos. Combinava comigo. Maravilhosa, chiquérrima. Aí, compramos a Duster prata. Demoramos 30 dias para pegar a Duster, porque tinha consórcio nela e tinha que mexer com a documentação, Eu sei que nós demoramos 30 dias para pegar a Duster. Final de setembro, final de agosto, nós pegamos a Duster. Eu estava no céu, só andando de Duster para lá e para cá. E aí chegou o projeto de vida de dezembro. E eu queria muito comprar uma casa, queria muito trocar minha casa. E aí eu falei assim, Deus, o que nós vamos ofertar nesse ano no projeto de vida, né? Aí Deus falou, não são muitas vezes que Deus fala assim, tão forte comigo. Mas, dessa vez, Deus falou assim, você vai ofertar a Duster.
Falei, não, Deus, a Duster não. A gente já tinha ofertado apartamento, então não era pelo valor. Mas eu falei, não, Deus, eu acabei de pegar ela. Eu ainda nem viajei com ela. Não, a Duster não. Pode pedir outra coisa, mas a Duster não. E fiquei quietinha, não contei pro Quito. Guardei pra mim. Mas eu não senti, sério, eu não senti que Deus ficou bravo comigo. Não senti. Ele sabia que, né? Ele me conhecia. E vida que segue. Não ofertei a Duster. E eu tinha convicção de que Deus tinha me pedido. Mas eu não ofertei. E aí chegou abril, teve uma outra campanha aqui na igreja. E daí Deus falou um pouco mais forte. E aí bem sentada em algum lugar aqui. E aí eu, dentro do culto, eu falei, Quito, Deus falou pra gente ofertar a Duster. Daí ele falou, falou? Eu falei, falou. Falei, falou. Falei, falou. Pra gente ofertar a Duster. Aí ele cochichou no meu ouvido assim, mas não pode ser o Corolla? Queria dar um jeitinho. Queria dar um jeitinho, né? Aí eu falei assim pra ele. Não, Daí, eu falei assim, Quito, você é o sacerdote da casa. Se você quer ofertar o Corolla, não tem problema nenhum. Pra mim, Deus falou a Duster. Então, fica com você. E ele se calou, ficou quieto. No domingo, finalizava a campanha. Aquele silêncio lá em casa, ninguém, não falava nada. Domingo, chegamos aqui na igreja. E eu, ai, Deus, fala com ele. E daí, no meio do culto, ele veio e cochichou no meu ouvido e falou, vamos ofertar a Duster. Eu falei, nossa, glória a Deus. Mas, gente, é uma bagunça de sentimento dentro da gente. Primeiro, porque ele é o provedor. É ele. Quem rala lá na Quitofer é ele. É ele que, ó, né? Então, para ele, o conflito ainda é maior do que para mim, né? E aí depois você explicar para sua família, para o seu funcionário, que você ofertou uma Duster, que você ofertou o carro do teu sonho, né? Mas tudo bem, a gente não teve problema com isso. E ofertamos a Duster. Aí, ofertamos a Duster na vida do pastor e da pastora. Chegamos de Duster no culto. O pastor levou nós de Duster para casa. Chegamos lá, descarregou a Duster e veio embora. E nós ficamos de Corolla. Um Corollinha bonitinho lá que a gente tinha. E vou contar um detalhezinho, entrando na tua privacidade. No projeto de vida da pastora, era uma Duster prata. Acredita, gente? Não, eu tinha feito uma preta. Aí eu conversei com o Gilberto, estava falando. Põe lá, mano. Eu falei, Gilberto, Põe lá o microfone. que carro que é melhor que a gente fica... Eu falei assim, que cor de carro que é melhor? Porque a gente sempre sai, às vezes não dá tempo de estar sempre lavando. Com um carro bom, que fica assim prático para a gente só lavar uma vez por semana, não fica parecendo pó. Eu estava lidando com um carro empoeirado, sujo, que parecia, ia dar uma volta com ele voltava e falou assim, amor a prata. Eu falei, então tá bom, senhor, eu quero uma Duster prata. E a Duster estava na minha mão. Aí, 2 meses depois que a gente ofertou a Duster, e eu já estava no meu projeto de vida há muito tempo, eu queria uma casa, queria que fosse triplex, queria que tivesse 4 quartos, e aí a importância de você colocar detalhes no seu projeto. Eu falei, Deus, eu quero 4 quartos, porque 1 quarto é do profeta, eu quero hospedar pastor na minha igreja, na minha casa. E falei, Deus, tem que ser assim, quero um condomínio fechado, Jesus, ainda se possível naquele ali do Pinheirinho. E aí a gente estava num sábado, sentado em casa, e o rapaz, no OLX também, me manda uma mensagem. Vi que a sua casa tá anunciada, você tem interesse em trocar por um sobrado? Eu falei, tenho interesse. Daí eu perguntei, onde é o teu sobrado? Aí ele falou, é no Green Line. Eu falei, nossa, é o do meu sonho. E o que eu fazia, gente? Depois que a gente ofertou a Duster, todo dia pegava o óleo e ia lá na frente do Green Line. Ungir. Todo dia quase. Saía do culto e ia lá ungir o condomínio. E aí, 2 meses depois, nós fechamos o negócio no triplex maravilhoso que eu moro hoje, com o quarto de profeta. Olha ele lá. Ó, aquela foto de lá é a direita? Sei lá. A primeira foto lá, que estava a JBA, era a foto que eu colocava no meu projeto. E essa daqui é a da minha casa, que o Corolla está na frente. Presta atenção na cor da casa que eu colocava no projeto. Verde com branco. E olha a cor da casa que eu comprei. Que nós compramos.
verde com branco. E nessa campanha o apóstolo falou que o quarto do profeta era em cima, o quarto do profeta na minha casa é no ático, tem um escritório. Ó, se tiver profeta aqui e quiser ir dormir lá, ó, pode ir. Então é isso. Então a importância, não tem o que a gente oferte que Deus não vai transbordar muito mais na nossa vida. Não tem o que a gente oferte. E é por isso que o diabo ataca tanto a mente da gente para a gente não ofertar. E como é que a gente faz o projeto de vida? Eu pulei essa parte. No cenário ideal, eu e o Kito e as meninas se reúnem em volta da mesa. Na verdade, a gente já vai fazendo o projeto nos dias, assim, a partir de novembro ali, já vai começando a fazer o projeto. E a gente se reúne em volta da mesa, eu coloco música, fundo musical, a gente ora e a gente conversa. O que você acha, Nicole? Ai, o que você não... E a gente bola o projeto junto, ou finaliza ele junto. Esse é o cenário ideal que a gente sempre gosta de fazer assim. Mas nem sempre é assim. O que acontece? Às vezes no dia aí, quando ela falou que amanhã é o dia de fazer o projeto, então você vigia amanhã. Porque por várias vezes, algumas vezes, no dia de fazer o projeto que a gente marcava, ó, tal dia a gente vai fazer o projeto, beleza? Beleza. Era o dia que a gente brigava, era o dia do estresse, que um monte de coisa acontecia para não dar certo, para quebrar aquela atmosfera, sabe? E ainda a gente não era tão esperto, então a gente caía nas armadilhas. Mas nós nem brigávamos, nós é um casal perfeito. E teve 2 vezes que isso eu conto só para demonstrar como que a gente leva a sério. Por 2 vezes, a gente estava numa crise no casamento muito forte, muito séria. E aí, a nossa crise não é de brigar. A gente não briga, a gente não discute, a gente não se ofende. A gente só se afasta, né? Cada um vai viver a sua vida. Quando a gente tinha crise, naquela época lá. Não, só dentro de casa, fora vocês nunca vão perceber isso. Aí, como que 2 pessoas que não conversam vão fazer um projeto? O que a gente fazia? O Kito fazia o projeto e falava assim, ó, termina aí. Ou eu fazia o projeto e falava para ele, ó, completa aí. Era assim que a gente... Mas 2 vezes foi assim que a gente fez. Mas, o que eu quero? É correto? Não é correto. Mas foi o que aconteceu. Mas a situação que a gente vivia não impediu a gente de fazer o projeto. Sim. Não, a situação ali não impediu. E aí mandava o WhatsApp, ó, estou pensando em ofertar tanto. Daí eu falo, ó, beleza, na verdade eu estava pensando em outro valor, não sei o quê. Assim, essas 2 vezes. Mas isso não é correto, mas é para ver a importância que a gente dá, porque mesmo numa situação dessa, a gente fez o projeto. Então, o que eu quero dizer é que não importa a situação que você esteja vivendo agora, não importa. O melhor é você fazer do jeito ideal, é melhor. Mas faça do jeito que você tem, na condição que você está, e dê o seu melhor, tanto na hora de fazer o projeto, quanto na hora de ofertar. Oferte o melhor que você pode, na condição que você está hoje. Que Deus vai te dar condições melhores para você ofertar melhor ainda. Tá bom? Tá, princípios, Nicole, Fiuza. Uma coisa que eu queria falar também, por exemplo, agora a casa que a gente colocou ali, a gente não colocou ela de um ano para o outro. Não. Foi vários anos a gente colocando ela lá. A mesma foto, no mesmo projeto, ainda não se concretizou aquele sonho, né? Aquele projeto que a gente tinha de morar na casa. Mas todo ano a gente colocava a casa lá, né? E essa é uma coisa que ela falou, né? De longo prazo, né? Mas não deixe de colocar, né? Por que a gente coloca fotos, por exemplo, no nosso projeto, a gente coloca fotos. Ah, eu quero comprar lá uma casa tal. Eu vou, pesquiso uma foto lá, colo no projeto e eu no meu computador, por exemplo, na empresa, eu deixo sempre na tela de fundo. Sempre na tela de fundo. Por exemplo, igual... eu tinha um sonho de ter uma caminhonete, né? Uma Hilux. E eu fiquei 4 anos, acho que 4 ou 5 anos, com ela de tela de fundo do meu computador lá. E todo ano eu colocava ela lá. Né? E fui plantando, né? Em cima daquilo lá. E esse ano também Deus também abençoou, que a gente também conseguiu
concretizar esse sonho. Era aquela foto prata que ele colocava no projeto, e esse ano ele teve a branca. Mas não que não pudesse ter tido antes, sabe? Porque teve outros modelos, mas coube, né, o aprove a Deus que esse ano realizou o que ele queria. Né? E aí agora vamos para princípios. O que acontece? Eu e o Quito temos algumas... são princípios mesmo que a gente acha que é muito importante, que é a base... Que todos nós temos que ter, é o básico para que Deus possa derramar, para que Deus possa realizar os projetos. Isso é o básico, tem que ser feito. Por quê? Porque daí você não dá brecha para Satanás, e pelo contrário, você abre, você deixa a terra fértil para Deus derramar sobre a sua vida. Então, o primeiro princípio é não ficar devendo. Não dever para ninguém. Quitar suas dívidas. Se você está devendo para alguém, você está prejudicando alguém. E você há de convir comigo que Deus, como pai, não quer um filho prejudicando o outro, né? Eu não vou abençoar você se você está prejudicando seu irmão, né? Ainda que seja o dono das Casas Bahia. Ele não vai sentir falta do teu milão que você deve para ele. Mas é uma regra. Você tem que ter uma vida correta diante de Deus. Glorificar o nome de Deus nas suas finanças. Que Deus abençoe você. Segundo princípio é administrar bem o seu dinheiro. Nós não somos os melhores... Eu fiz administração de empresas, glória a Deus que eu fiz. Super recomendo, eu acho que toda profissão, toda pessoa antes de fazer uma outra profissão, tinha que fazer administração. Lá a gente aprende muita coisa. Tem muito médico, pessoas bem estudadas, mas que não sabem administrar dinheiro. E nós não somos os melhores, mas nós procuramos ser os bons em administrar. E eu sempre falo, Deus, se eu estou fazendo alguma coisa errada dentro dessa empresa, me corrija, me mostra, porque eu tenho que administrar bem isso aqui. E sempre quando a gente pode, a gente já foi para o Sebrae, a gente já contratou consultor, já contratou coach, eu já fiz curso, a gente se vira para administrar bem, porque Deus, vocês concordam comigo que Deus é organizado? Deus é um administrador nato, até para criar o mundo, Ele foi fazendo por etapas. Deus não é um Deus de desperdício. Então, a pastora Andréia, vai ser você, o meu exemplo. Se Ele vê que você vai desperdiçar o dinheiro que Ele vai pôr na sua mão, Ele não vai pôr, porque Ele não é um Deus de desperdício. Então, vamos aprender a administrar bem. E tem tanto conteúdo na internet hoje, né? Bastante que ensina. E às vezes a gente fala, estou passando por uma luta, meu Deus do céu, é uma luta financeira. Às vezes não é, gente, às vezes Deus está provendo, mas para o que Ele provê, você vai e desvia a verba que Ele deu. Deus, preciso pagar tal conta, eu preciso fazer. Aí Deus provê, você vai e gasta num luxo, gasta no iFood, ou seja lá o que for. Entende? Então, se analisa, e é uma coisa que eu faço sempre. Deus, eu estou administrando direito? Será que o que eu estou fazendo de errado? Me mostra se eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu quero administrar bem as coisas que Deus coloca na nossa mão. E olha que interessante. Sempre quando a gente passa por uma dificuldade financeira lá na empresa, e nós já passamos algumas e algumas poucas bem fortes, Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Ele fala... Às vezes, geralmente através de uma profeta, né? Está vindo um vento forte por aí. Vai vir uma tempestade por aí, mas é para pôr as coisas no lugar. É para tirar o que desagrada a Deus. Então, esse ano mesmo aconteceu isso. Deus nos deu uma palavra que ia vir um vento forte, uma tempestade, mas que não era para a gente se preocupar, porque não era Satanás. Sempre Deus fala isso, não é o inimigo. Não se preocupe, não é o inimigo. Sou eu ajeitando as coisas. Sou eu colocando as coisas no lugar. Sou eu tirando o que não me agrada. Se Ele está tirando coisa que não agrada e está colocando coisa no lugar, é porque tem coisa errada. Tá? Porque a gente não está indo... E às vezes a gente sabe no que a gente está deixando a desejar, mas porque, como a pastora fala, tem um coração que... Um coração que não sabe, não sei, que quer procrastinar algumas decisões,
aí a gente acaba se prejudicando. Aí a gente não toma decisão, Deus vai lá e corrige. Então, esse ano nós passamos mesmo por nem sei se já acabou, tomara que sim, porque aconteceu muita coisa esse ano. Mas, quando a gente recebeu essa profecia, demorou uns 3 meses para começar o vento, sabe? Eu falei, uai, tá demorando, né? Tá muito quieto esse negócio. Quando começou? Mas sempre Deus fala, não é Satanás. Não se preocupe que não é o inimigo tocando nas suas finanças, sou eu. Sou eu colocando coisa no lugar, sou eu corrigindo, sou eu tirando o que não me agrada. E esse ano foi assim. Então, é o cuidado de Deus com a nossa vida. Isso é maravilhoso. Outro princípio é ser dizimista. Isso é básico. É básico. A gente tem que ser dizimista e ofertante. Acho que como é que a pessoa chega diante de Deus fazer um projeto, sendo que ela não dá o dízimo? É básico. Outro dia, eu escutei um testemunho que a irmã foi orar o rapaz veio pedir para ela orar, pelas finanças. E ele ajoelhou para ela orar, porque ele estava desesperado. Aí, quando ela foi orar, o Espírito Santo falou para ela assim, não ora. Não ora porque ele não é dizimista. Não ora porque ele não é dizimista. E ela falou, meu Deus, como é que eu vou falar isso para o homem? E aí, ela falou, levanta, e você vai e conserta a sua vida com Deus, porque o Espírito Santo não deixou orar por você enquanto você não consertar a sua vida com Deus. Então, seja dizimista, é o básico, gente. Isso é uma coisa que a gente tem desde que a gente casou, né, Quito? A gente já deu dízimo profético. A gente, quando a empresa fecha negativo, a gente dá dízimo simbólico, mesmo a empresa fechando negativo, porque a gente dá dízimo pessoal e dízimo da empresa. Deixa eu só... Essa questão do dízimo, eu aprendi bem cedo, né? Familiar, né? Isso vem de família, da nossa família. E consegui levar isso para dentro da minha casa, né? Estou ensinando minhas filhas também. Mas assim, eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, assim. Sempre gostei de ofertar. Mas uma coisa que eu aprendi também, quando Deus deu a direção para a gente abrir a Quitofer, né? Era uma lojinha pequenininha, né? De 40 metros quadrados, que era embaixo da minha garagem, né? Onde a gente morava. Eu tinha um trabalho bom, era nessa rua aqui. Trabalhei 12 anos aqui no meio da quadra, e uma empresa familiar, né? E saí com a bênção, né? Do meu tio, do meu padrinho, que eu falei, tio, tô querendo abrir um negócio assim. Ele falou, não, vai, se não der certo, você volta a trabalhar aqui. Eu falei, tá bom. E aí, fui debaixo da bênção também. E aí a gente começou lá. E quando a gente começou, a Andréia trabalhava na Craft nesse tempo, né? Na Mondelez, né? Ela trabalhava na linha do Bis e tal. E aí eu sempre falava para ela, né? E tal. Ela falou, agora não é hora e tal. Daí, até que deu certo. Daí a gente começar a Quitofer. Mas aqui que eu quis dizer com isso? A Quitofer nasceu... Aí eu falei para a Andréia, hoje ela falou que eu sou o provedor, né? Mas ela, no começo, ela bancou a casa por, acho que quase 2 anos. 2 anos. Então, assim, eu abria a loja e tudo que entrava na loja, eu reinvestia na loja, né? Então, eu não tinha salário, eu não tirava salário, mas ela supria as necessidades da casa com o salário que ela recebia lá, como a gente era um só, né? Então, era nosso. Mas aí a única coisa que eu tirava da loja, que eu sempre, desde o primeiro mês, foi o dízimo. Todo isso, assim, desde o primeiro mês que a Quitofer existiu, eu não tirava nenhum lucro, nada. A única coisa que a gente contabilizava de retira era o dízimo. Então, isso é uma coisa bem, assim, forte que a gente carrega, né? Que eu quero deixar para vocês também, né? Faça isso na empresa de vocês, né? E uma coisa também que a gente fazia era o dízimo, a gente faz até hoje, é o dízimo pessoal e o dízimo da empresa, né? Não tem como você andar, o dinheiro está junto, né? Isso todo administrador sabe e às vezes não faz, né? Mas é isso que eu queria passar, né? E outra coisa, eu fazia dízimo do que eu queria ganhar, não era do que eu estava ganhando ali naquele momento, né? Então, eu comecei a fazer dízimo lá de tanto, depois de tanto no 3º mês, depois no 4º mês. E aí a gente e aí eu só comecei a fazer retirada da empresa depois de quase 2 anos, né? Mas é isso que eu queria dizer. Faça dízimo, mesmo que você não tenha como
uma base, para ter uma base. Como que eu vou calcular isso? Mas por enquanto que você não tem essa base, não tem essa sabedoria, talvez né, não consiga fazer isso, faça um dízimo simbólico, né? É o que eu fazia, né? Eu não tinha como fazer esse salário para mim, mas eu retirava o dízimo, que era um dízimo profético da empresa. Um outro princípio é a gente estar preparado para receber a bênção, preparado para receber o que você próprio pediu para Deus. E isso eu tenho muito forte comigo. Da primeira vez que a gente fez o projeto de vida com a pastora lá na 41, na primeira mensagem a pastora falou assim: você quer muito fazer uma viagem internacional, você quer muito conhecer os Estados Unidos, mas você tem passaporte? Nossa, ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, é para mim. Porque eu tinha uma loucura de conhecer os Estados Unidos. É a irmã do Quito que morava lá, era ele que tinha que querer ir lá, mas era eu que queria. Eu tinha um sonho, era muito, muito forte o sonho. E eu não tinha passaporte. E naquele dia eu falei, tenho que fazer passaporte. Mas, gente, meu Deus, não tinha a menor condição de viajar, mas não tinha a menor possibilidade. Humanamente falando, não havia. Mas eu fui, com as nossas dificuldades, fiz o passaporte para os 4. Sempre coloco assim, quando eu quero viajar, eu coloco o nome da cidade, coloco o avião, ali é o meu projeto de vida. E daí aqui as fotos da nossa primeira viagem. E aí, na época, ficava R$150 cada passaporte, era muito dinheiro, 2012. Tirei o dinheiro da empresa, fiz os passaportes. Aí precisava fazer o visto. O despachante é muito caro para fazer visto. O que eu fiz? Eu mesma fiz toda a documentação. Eu entrei no site, pesquisei consulado, pesquisei migração, pesquisei tudo quanto é coisa. Eu fiz todo o serviço de despachante, eu mesma fiz, economizei dinheiro. Fomos para São Paulo para a entrevista. Chegamos lá, passamos na entrevista. Pronto, estava preparado para ir para os Estados Unidos. Vocês vão acreditar porque eu estou falando, né? Eu ia falar, vocês não vão acreditar, mas vocês vão porque eu estou falando no altar, então não vou emitir. Aí o passaporte demorava uns dias a chegar em casa, né? Quando o passaporte chegou, uns 30 dias depois, o passaporte chegou em casa com o visto. Saiu um seguro DPVAT de um acidente que o Quito tinha sofrido em 2001. Eu estava pronta. Deus estava esperando. Andreia, faz alguma coisa que eu quero levar você para os Estados Unidos, mulher. E aí, com esse dinheiro do DPVAT, fomos os 4 para os Estados Unidos. Conhecemos vários lugares, a Disney, a SeaWorld, tudo, os parques de Orlando. Voltamos com 12 malas, transbordando de coisa que a gente comprou. Sabe? Que a alfândega achei que ia parar nós de tanta coisa. Na época o dólar era R$2, pensa. Quase fretei o avião para poder voltar embora. E sem dívida. Então a gente estava preparado e Deus proveu. Então, pensa na hora que você estiver fazendo o seu projeto, eu estou preparado para isso? Então o meu projeto de vida é um carro, mas eu tenho a carteira de motorista? Então, eu vou pôr a primeira carteira. Pode pôr o carro, mas coloca a carteira de motorista também. Eu quero abrir uma empresa, mas eu estou preparado. Eu quero passar em medicina, mas eu estou estudando. Entende? Então, Deus faz a parte dele. Mas isso não te desabona de nós fazermos a nossa. E o último princípio é o quê? É transbordar. O que Deus realizar no seu projeto de vida tem que transbordar na vida de uma outra pessoa. Tem que abençoar uma outra pessoa. A bênção que Deus derramar sobre nós, a gente tem que, de alguma forma, às vezes grandiosa, às vezes bem simples, mas tem que transbordar na vida de outra pessoa. Deus te deu um carro lindo e maravilhoso e você fica fugindo para dar uma carona para um irmão no final do culto. Quando a gente colocou o projeto da casa, eu queria uma casa com 4 quartos para poder hospedar pastor. Os caminhões que a gente tem na empresa, quando a gente pode, a gente empresta para quem não tem recurso para pagar a mudança. É uma coisa simples, mas é uma bênção que Deus nos deu e a gente permite que transborde na vida de outra pessoa. Então, a bênção que Deus te der, flua para que você abençoe outra pessoa. O próximo, Nick. Outra coisa. Não é só sobre bens. Projeto de vida não é só sobre dinheiro, não é só sobre casa, carro, viagem. Abriu entre parênteses aqui, coloca viagem no projeto de vida. Coloca descanso. Deus quer que os filhos deles descansem. Deus quer... Quando a gente estava lá no Chile,
que eu já viajei com a pastora lá para o Chile. Aí, quando a gente estava lá o encontro do mar com o deserto, que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que paisagem, que espetáculo de paisagem. Deus fez um negócio daquele para quê? Para a gente ver, para a gente contemplar, para os filhos dele ver. Então, coloque no seu projeto de vida momentos de descanso, coloca viagem, seja ousado, tá bom? Então, não é só sobre isso. Projeto de vida não é só sobre bens. Projeto de vida é sobre cura, projeto de vida é sobre perdão, projeto de vida é sobre ser, e projeto de vida é sobre o reino. Quando eu falo cura, não é só cura física, é cura emocional. Em um dos nossos projetos de vida, a gente colocou, não, no primeiro já, a gente colocou a cura da visão do Quito. Quito, desde pequeno, tem problema na visão, já fez muitos procedimentos, muitas cirurgias, mas melhorava, mas não significativamente. E no primeiro projeto de vida, nós colocamos... Nicole, põe a foto lá, fazendo um favor. Vou na internet, pego a foto, porque a gente gosta de foto. Então, vou lá, pego a foto de um olho e embaixo escreva cura da visão do Quito. Ó, cura da visão do Quito. Todos os projetos de vida, ano após ano, cura da visão do Quito, desde 2012. Cura da visão do Quito. Cura da visão do Quito. Dependia de nós? Não dependia. Qual que era o prazo? Curto, médio ou longo? Eu não sabia, estava na mão de Deus, mas a gente profetizava e ofertava. E confesso que às vezes eu falava, meu Deus, é só um milagre. E o que aconteceu? Em 21, 2 anos atrás, surgiu a oportunidade de uma cirurgia e dele colocar uma lente lá internamente no olho. E minha médica falou, como toda cirurgia existe risco, mas eu acho que é uma boa. Quer encarar? Ele falou, vou encarar. Fez no primeiro olho, deu certo, já foi, fez no segundo, e deu certo, e graças a Deus, a visão dele melhorou assim, ó. Dá água pro vinho. Pensa no homem que eu tinha medo de dirigir com ele à noite. A gente viajava e quem dirigia à noite era eu. A gente, ou aqui mesmo dentro da cidade, né, Quito? Várias vezes era eu que tinha que levar por causa da dificuldade dele de enxergar. Mas mesmo assim, Deus deu uma habilidade para ele muito grande no trânsito. E às vezes de chegar e eu falar assim, o carro não entra aqui, ele fala, entra. Isso antes da cirurgia, né? O carro não entra, ele falava, entra. Aí ele ia e colocava o carro. Aí eu falava, meu Deus, o homem não enxerga direito e consegue pôr o carro. E eu que enxergo não ponho o carro. E aí, em 2021, graças a Deus, ele fez a cirurgia e o projeto de vida de cura foi realizado. E tem cura emocional também. Vocês vão... em 2019, nós fizemos isso, reunimos a família, fizemos o projeto bem bonitinho. Eles subiram para dormir e eu fiquei na sala. Eu falei, eu vou ficar mais um pouco. E aí eu coloquei uma música, né, porque tudo na minha vida é com música. Coloquei a música e com o coração rasgado, moído, numa tristeza que não tinha fim. Eu escrevi uma carta para Deus. Falei, Deus, esse vai ser o meu projeto de vida com o Senhor. Só nós dois vamos ficar sabendo disso. Até hoje, né, claro. Só nós dois. E fiz uma carta lá, ó. Aqui a primeira carta em 2019, lá foi em 2020, tem mais uma em 2021. A primeira carta era o quê? Porque eu precisava perdoar, eu não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar uma pessoa que me machucou. E ela estava vivendo a vida dela. E eu moendo de mágoa dentro de mim, porque eu não conseguia perdoar ela. E não conseguia perdoar, mas conseguia viver. Conseguia frequentar os mesmos lugares, conseguia bater um papo, mas não conseguia perdoar. E amar como eu já tinha amado uma vez. E nesse projeto de vida eu escrevi, Deus, eu quero perdoar, eu quero amar igual eu já amei uma vez, me ajuda. E rasguei o coração. Você viu que está bem fosco, que não é para ninguém ler, né? Vocês viram? E aí, coloquei no projeto de vida. 2020, coloquei a mesma carta. Fui lá e falei, Deus, sou eu de novo. Não aconteceu nada nesse ano. Tá a mesma coisa. Tá doendo, não sei o quê. Na verdade, as palavras foram bem mais difíceis. Mas, 2020, coloquei de novo. 2021... daí eu já estava um pouco melhor, coloquei em relação ao meu casamento, as coisas de dentro de mim que eu não gostava, principalmente o fato de eu não gostar de mim, sabe? Eu falei, Deus, é o Senhor que me fez,
e tananã, e eu não gosto de mim, Deus. E pedindo mais um monte de coisas, assim, que eu queria que mudasse em mim, que eu sabia que não agradava a Deus. E que prejudicava o meu relacionamento com as pessoas. E eu fui colocando tudo isso. Até que num retiro de libertação, sempre eu digo, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Aí, não queria ir para o retiro de libertação, porque eu era servidora, e como é que eu ia lá, né, ser retirante? E aí eu falei assim, se eu chegar lá no retiro e ainda sentar perto da servidora, eu vou pedir para trocar de lugar, porque senão vai me impedir. Aonde é que eu estava sentada? Do lado da servidora. Mas foi a melhor coisa do mundo. Ah, bom. Aí, e naquele retiro de libertação, gente, foi o retiro mais lindo da minha vida. Consegui liberar perdão. Consegui me livrar de tudo isso. E 2021 foi a última carta. 2022 já não precisei fazer carta. E 2023 não quero mais fazer carta também. Então, é sobre cura física, cura emocional, é sobre o reino. A gente coloca nos nossos projetos que a gente quer ser um mantenedor, quer ser um dos principais mantenedores, que a gente quer abençoar as pessoas, que a gente quer... Eu já coloquei no meu projeto de vida, no nosso projeto de vida, que eu queria falar em línguas. Porque eu não falava em línguas, eu queria falar em línguas. E eu coloquei, Deus, eu quero falar em línguas. Coloquei no meu projeto de vida, ofertei em cima. E graças a Deus já sou batizada com o Espírito Santo. Mas foi, tá bom. Uma outra coisa muito linda que eu coloquei num projeto de vida foi, Deus, eu quero... Põe minha foto lá para a mãe Nicole. Esse daí, em 2019. Gente, eu nasci dentro da igreja. E eu... nunca nem pegava a Bíblia na mão. Nem sabia nada de Bíblia. Fingia que sabia, não sabia nada. Nem gostava, não fazia questão nenhuma. E eu coloquei, Deus, eu quero me apaixonar pela Bíblia. E eu achei interessante que eu coloquei essa frase ali, não está aparecendo, mas foi essa. Eu quero me apaixonar pela Bíblia. E na pandemia, né, dentro de casa, eu... já tinha colocado isso no projeto de vida, mas não tinha feito nada para que isso acontecesse. E durante a pandemia, eu falei, Deus, vou começar a ler a Bíblia. Não vou pegar estratégia na internet, não quero ler esses comentários que tem aqui na Bíblia, eu quero ler a Bíblia só eu e o Senhor. Só nós dois. Aí o que eu fazia? Colocava a Bíblia na mesa, arrastava a cadeira do lado de lá, arrastava a cadeira do lado de cá, todo dia de manhã. Lia a Bíblia como se Deus estivesse ali comigo. Às vezes eu lia de qualquer jeito, às vezes eu lia um versículo, às vezes eu lia... capítulos, às vezes eu ficava, meu Deus, Deus fez isso. E aí eu queria ler mais. E chegou o dia em que eu começava a ler a Bíblia e eu já queria, ficava assim, ó, beijando ela, de tanto que eu amava. E hoje amo ler a Bíblia. Tanto que no instituto eu só queria ter matéria de Bíblia, fica a dica. Eu só queria a Bíblia, porque eu amo ler a Bíblia. Então são coisas simples, que a gente pode pôr, simples, entre aspas, que a gente pode pôr no projeto de vida e que Deus realiza. O que mais? Tá bom. Projeto de vida de 2023. Esse ano agora, o que aconteceu? Chegou final de 2022, a gente tinha que fazer oferta. Primeiro, a gente falou assim, vamos fazer a mesma oferta do ano passado, 2021. Aí eu falei, opa, e a regra? A gente tem que ofertar um pouquinho a mais, porque a situação estava um pouco difícil. Então eu falei, vamos ofertar um pouquinho a mais para continuar com a regra. Então tá bom. Aí, e foi apertado para a gente ofertar. Ofertamos no projeto de vida de 2023, num domingo, não sei. Uma semana depois, durante a semana, um cliente que devia para a gente há 2 anos nos pagou o mesmo valor que a gente ofertou no projeto de vida. Fazia 2 anos que ele devia para a gente aquele valor e praticamente estava perdido. E a gente fez a oferta, uma semana depois, ele nos pagou. Sem a gente ir lá cobrar, sem fazer aquela pressão, ele pagou. É como se Deus estivesse falando, aí minha flor, você não precisava ficar com aquele estresse todo. Aí ó, já estou te devolvendo. Sabe? São os detalhezinhos assim... Eu, no caso, com estresse. O que você falou? No caso, eu, né, com estresse. Ah. E aí o que aconteceu? O projeto de vida de 2023 trocou o governo. Ali pegou. Porque as expectativas diminuíram. Não deveria, mas diminuíram. Né? Porque a nossa expectativa tem que estar em Deus, não no governo. Mas abalou. Aí eu falei, vou dar uma enxugada nesse projeto de vida aí, porque, né?
trocou o governo, não sei o que vem, né? E aí a pastora falou que era o ano da provisão. Ainda comentei com a Lidiane, falei, ixi, ano da provisão vai ser um ano justo então, porque ele vai prover. Não vai ter abundância, vai ter provisão. Não falei, Lídia, cadê a Lídia? Ele vai ser um ano apertadinho. Aí eu pensei, vou dar uma enxugada no projeto de vida. Mas aí, né, isso não faz parte da gente. O que eu fiz? Coloquei que a gente queria ir para os Estados Unidos, em família, porque depois daquela vez já fui 5 vezes, mas eles não. Eles tinham ido só 2 vezes. E eu falei, Deus, quero ir para os Estados Unidos e quero levar minha família. Quero ir para Israel. E quero comprar o terreno do lado. Esses eram os básicos. Fora outras coisas que a gente coloca, que é, quero trocar o caminhão, comprar um caminhão mais novo para a empresa, quero aumentar o estoque, quero um sistema, não sei o quê. Essas coisas mais simples, assim, que a gente também coloca no projeto de vida. Mas aquele negócio do sonho mesmo, que aí é mais com Deus do que com a gente, eu falei, Deus, eu quero ir para os Estados Unidos, levar minhas filhas, quero ir para Israel, e quero, a segunda vez, né, para Israel, e quero comprar o terreno do lado. Ir para os Estados Unidos, uns 40 mil. Ir para Israel, uns 40, 50. E comprar o terreno, já chegando a cada 1 milhão. A oferta que a gente entregou no final do ano e que Deus devolveu praticamente, gente, é irrisória perto do que Deus fez em 2023. É irrisório perto do que Deus fez em 2023. E fora as bênçãos de janeiro até dezembro desse ano, né? Que Deus, graças a Deus, proveu. E 2024. Ontem que você me apresentou, foi ontem que o Quito me apresentou o projeto de vida de 2024. No projeto de vida da empresa, que daí ele vai fazendo conforme os dias, né? E aí ontem ele fala assim, acabei de terminar o projeto, vamos dar uma olhada, vamos orar, não sei o quê. Aí a hora que eu olhei o projeto, eu falei, meu Deus, esse homem tem fé. E é a mesma coisa que eu faço todos os anos. Porque lá em casa, algumas pessoas pensam que sou eu, mas não sou. Quem tem a fé mesmo é ele. Quem é o visionário que vê as coisas grandes é ele, não sou eu. É ele que vê o futuro, é ele que ousa colocar coisas que parecem impossíveis, sabe? É ele, não sou eu. E aí eu olhei e falei, meu Deus, esse homem tem fé. Mas todos os anos eu faço a mesma coisa, porque eu olho lá, em 2012 eu olhei e falei, quase todos impossível. Em 2013, quase todos impossível. Em 2014, quase todos impossível. Mas eu não diminuo a fé dele, agora que eu estou contando para ele. Mas ontem, quando eu olhei o projeto, eu falei, meu Deus, primeira coisa que eu pensei, meu Deus, esse homem está com fé. E a segunda coisa que eu pensei, vai ter que trabalhar muito. Por quê? Porque não é só Deus, não é só se apresentar o projeto que Deus faz. A gente tem que fazer a nossa parte. E para o que Ele colocou para o projeto da empresa, Ele vai ter que trabalhar muito, né? E todos os anos vem esse sentimento, sabe? Nossa, é muita coisa. Não, não, fora da casinha. Só que o que era fora da casinha anos atrás, hoje está concreto lá. A gente está vivendo, entendeu? Morar naquela casa era uma coisa fora da casinha. Era uma coisa que eu falava, meu Deus, eu vou pôr essa casa aqui, Deus. Mas lá no fundo você pensa, se for uma mais simplesinha, não tem problema. Mas, né? E 2024 a mesma coisa. Ele me mostrou o projeto ontem. Eu falei, vai ter que trabalhar muito. E eu penso no homem de muita fé. E uma coisa também que esse ano, né, que eu já contei, o cenário está um pouco diferente. Teve batida de caminhão, teve um monte de coisa que aconteceu na empresa que geralmente não acontece. E eu creio mesmo que pode ser uma cilada astuta, que eu vou pregar sobre isso terça-feira, de Satanás, sabe? Para impedir a gente de ofertar ou para abalar a fé, essas coisas, né? Mas é como sempre, para tirar o foco, como sempre, ele só se levanta para cair. E, Nick, põe as fotos lá, fazendo favor. Então, esse é o projeto de vida de 2013, que a gente fez em 2012. Em uma das frases está lá, mais ofertas e dízimos no valor de R$500. É uma cópia do projeto, um pedacinho, porque nossos projetos geralmente dão umas 3 folhas.
Aí eu coloquei, ali é só um pedacinho, né? Lá embaixo coloquei Escola das Meninas, porque estava chegando a época de escolar delas, e eu queria que elas estudassem numa boa escola. Coloquei no projeto de vida que eu queria que minhas filhas estudassem numa boa escola. E elas estudam. Pode passar. Aí a gente coloca carro, essas coisas, isso daí é a foto lá da viagem. Uma coisa muito legal que Deus colocou no meu coração, que era o desejo de ofertar um carro para um casal de amigo nosso. E Deus me falou muito forte, vocês vão ofertar um carro na vida deles. E a gente não tinha carro na época. E eu falei, tá bom, Deus. E eu já queria sair contando para todo mundo, mas eu me segurei e falei... E daí começamos a colocar no projeto de vida o carro. E quando eu colocava, eu sempre colocava Uno ou Corsa. Às vezes colocava um Celta. E aí chegou o ano de ofertar o carro. Nossa, gente, que sensação maravilhosa. A coisa mais gostosa do mundo é se ofertar um carro. E eu peguei isso do pastor Arão Xavier, porque ele oferta carro. E um dia eu assisti ele pregar e eu falei, Deus, eu quero isso para a minha vida também, quero ofertar carro. E esse foi o nosso primeiro carro que a gente ofertou, esse Siena. Para comprar esse Siena, para poder ofertar na vida desse casal, teve o maior favor de Deus. Compramos com cheque predatado o carro. Nós temos uma unção do cheque predatado, porque a nossa casa, quando a gente comprou, a gente deu a nossa casa que a gente tinha no bairro Novo, demos um pouco de dinheiro, um carro e cheque predatado. Lá na empresa compra caminhão com cheque predatado. Esse carro com cheque predatado. Hoje não existe mais cheque predatado, mas os favores de Deus, sabe? Mas na época assim foi muito desafiador, porque a gente não tinha carro. Entendeu? Nós não tínhamos carro. Então, assim, como que você vai dar uma coisa que você nem tem? Né? Então, assim, mas a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Deus recompensa. E o Kito falou assim, eu vou lá, eu vi esse carro no anúncio, percebi que o dono era conhecido nosso, da outra igreja que a gente ia. Falei, Kito, vai lá conversar com ele, vai lá tentar negociar. O Kito falou, eu vou. Se não tiver favor, eu não compro. Aí chegou lá, o cara vendeu parcelado no cheque para nós. E acho que uns três cheques, né? E enquanto a gente estava nesse processo de ofertar esse carro, o casal que ia receber o carro, Deus foi falando com eles, vocês vão ganhar um carro, vocês vão ganhar um carro. E um dia antes da gente entregar o carro, Deus falou para ele, amanhã o carro vai chegar na sua garagem. E nós fomos levar o carro lá na garagem deles. Abrimos o portão, colocamos o carro lá. Foi maravilhosa essa experiência com Deus. E para glorificar o nome de Deus, sempre lembrando, esse foi o primeiro de 5 carros que nós já ofertamos. E, o que mais, Nick? Passa aí. A foto da nossa casa, né? Esse ano a gente está em processo de projeto de vida em relação à nossa casa. A gente vai começar a mexer nela. Amanhã, 2 horas, a gente tem uma reunião com a arquiteta para fazer uma reforma interna lá, deixar uns espaços maiores. Mas achei muito legal essa coincidência das cores. Pode passar, Nick. A foto do Kito lá no centro cirúrgico, depois que saiu, caminhoneta. Esses são alguns poucos exemplos, né? Porque tem vários outros das coisas que Deus fez ao longo... pode voltar. Aquela primeira foto lá, que parece mais a minha testa do que tudo, é o dia que a gente entrou na casa nova, ali no condomínio. Gente, a Denise, a Rúbia, nossa, gente, você já está dentro da casa, né? Cadê a Dani? A Dani está aqui? Você pegar a chave da tua casa nova, gente do céu, é espetacular. A Lidiane, creio que tem um monte de gente aqui, mas eu não conheço, né? Sim, você pegar... Pastora Andréia, é indescritível você pegar a chave. Você reformou a sua pequena, gigante mansão. Pegar a chave da sua casa na mão. Gente, eu já tinha tido casa, mas essa daí foi espetacular. Você pegar e você está dentro do teu sonho. A foto do meio é quando a gente assinou a escritura do terreno da sede própria lá da Quitofer, que também parecia impossível. E como que aconteceu? A gente estava há 12 anos no mesmo... 10 anos no mesmo imóvel, pagava um aluguel muito bom, o preço era bom, atendia a gente muito bem, aquele barracão. E o dono simplesmente falou, vou vender
você é a primeira opção de compra. Você quer comprar? Senão já tem o outro que paga à vista. A gente não tinha como comprar. Primeiro, parecia o quê? Que o chão tinha sumido da gente. O que nós vamos fazer da vida? Mal a gente sabia que isso aí ia levar nós para nossa sede própria, nosso terreno próprio, nosso barracão próprio. E a outra foto ali é eu assinando a escritura desse terreno que nós compramos esse ano, que parecia impossível e está lá lindo e maravilhoso. Lá em cima é a foto que eu colocava no projeto de vida, 2 anos que eu coloquei, mostrando a Quitoféria e o terreno do lado. Porque o meu objetivo era o terreno do lado, nosso objetivo. A gente orava por aquele terreno. E esse ano é o jeito que está. A foto de baixo já é o terreno, já é nosso. E 2024 vai estar diferente daquela foto. Coloquei lá no Instagram hoje da Quitoféria. Vai estar diferente essa foto de 2024, porque a gente precisa construir um barracão ali ainda. Então, eu sempre costumo dizer o quê? Deus, Ele não só pode abençoar a gente. Ele não só pode, Ele não é só o dono do ouro e da prata e de todo o recurso desse mundo. Ele quer abençoar a gente, Ele é o nosso Pai, Ele quer abençoar. Ele quer te presentear, assim como a gente gosta de presentear nossos filhos e ver eles felizes. Deus também quer, Deus tem prazer em abençoar a gente. Então não deixe essa oportunidade do projeto de vida desse ano. Se empenhe, faça com dedicação, faça com amor. Faça igual a gente faz, coloca música, prepara o ambiente, sabe? Seja ousado. Deus falou para nós. E aí eu questionei Deus, falei, Deus, por que em algumas coisas a gente flui tanto e tem outras que já não flui? Né? Umas pessoas sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque a gente ousa. E na outra parte eu já não ouso tanto, e aí Deus já não pode, né, me surpreender tanto assim. Mas no que a gente ousa, a gente fica irresistível para Deus. Ela quer que eu ouse em 2024 em outras áreas também. Cadê a Stephanie? Aí o que acontece? Tivemos chá de mulheres aqui e a Stephanie cantou essa música. E a Stephanie achou que estava cantando para as mulheres essa música, que era ela cantando para as mulheres, mas não era. Era Deus, era o próprio Deus cantando essa música para nós naquele dia. E hoje, o nosso Pai, o nosso Deus, vai cantar essa música aqui para nós. E você presta atenção nessa letra, é maravilhosa. E é Deus falando com cada um de nós aqui. Então, enquanto ela canta, você medita na letra e medita também no seu projeto de vida. Há lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus,
vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Sabe que é tão gostoso quando a gente vê que alguém te ouviu, que valeu a pena ter ensinado. Porque eu ensinei. E não somente eles, eu ensinei a muitos. Eles repetiram o que aprenderam aqui. Quem já me ouviu pregar em projetos de vida, escutou que eles repetiram o que eu falei aqui. Eu quero que você também hoje tome a decisão de me deixar feliz, sentado ouvindo, e saber que valeu a pena. Tão gostoso. Assim como eu fico feliz. E eu lembro que todos os mentalidade de reino, eles já sabem decor. Claro que todo mês, todo ano vem novo, né? Rapaz, agora Deus me deu uma. Puxa, que eu vou entregar. Meu Deus, sempre, porque a palavra de Deus se renova todo dia. Você pode pegar a mesma pregação durante uma semana, que você vai ensinar coisas diferentes com todos os versículos, até com a introdução projetada, você vai fazer diferente. Eles nunca faltaram mentalidade de reino. Eles nunca faltaram projeto de vida. Eles nunca escreveram o projeto de vida no dia 31, faltando 5 minutos para acabar. O meu já está pronto faz 2 meses. E quando eu estava escrevendo o projeto de vida, eu lembrei que o ano passado, eu falei para Deus: Senhor, só quero terminar a minha casa. Terminar. E totalmente impossível. Sabe quando a coisa é totalmente impossível, quando você olha para a tua realidade? Porque eu não estou lutando para terminar minha casa. Eu estou lutando para manter uma casa que eu amo de paixão. Então eu não me preocupei em economizar para minha casa. Sabe o que Deus fez? Porque tudo que é impossível para nós é possível para Deus. A gente não precisa ter recursos, a gente não precisa ter nada. Só precisa ter um projeto, porque nós temos um Pai amoroso. E o que Deus fez? Um dos meus filhos, que eu recuperei na casa que eu estou lutando para manter, doou para mim toda a pintura da minha casa, como eu pedi para Deus, dentro do projeto que já estava desenhado. Não existe impossível para o Pai, meus queridos. Não existe impossível para o Pai. O impossível para Deus só é a tua decisão de mudar, porque Deus não pode decidir por você, por conta do livre-arbítrio que Ele te deu. Ele não pode. Então, essa mensagem eu quero que suba hoje para o YouTube. Eu quero que suba hoje. Cadê a Júlia? Hoje, ela vai subir hoje, não vai subir amanhã nem depois de amanhã, hoje. Corta a parte da mensagem e sobe. Porque você tem que fazer com que os outros que não estão aqui hoje ouçam o que eles falaram. Porque esse vai ser o teu futuro. O próximo que vai estar aqui vai ser você. O próximo que vai chorar e se emocionar diante de grandezas que o Pai pode fazer, vai ser você. E você vai fazer uma semeadura. Você vai ligar para pessoas e dizer: tire um tempo para escutar a mensagem de onde. Porque essa é a prova. Não só eles, eu podia chamar a Andressa, eu podia chamar tantos outros que estão aqui, o Rick já, graças a Deus, que sua empresa, os que compraram, os que construíram a casa, os que tiveram a casa própria, os que, meu Deus, aqui de projeto de vida tem muitos, mas a única coisa que eu não posso fazer
A única coisa que você não pode fazer é tomar a decisão por outro. Você só pode tomar a decisão por você. Olha, fazem como eu falei. Talvez muitas pessoas amanhã tinham outras programações. E Deus me falou, é muito importante o dia de planejar. Por isso eu cancelei o culto que estava no projeto de amanhã, para dar a oportunidade de você se reunir com Deus ou com a sua família e sentar, quem sabe escutando uma música, e não fazer a vergonha de vir aqui no dia 31 com a caneta enquanto está se pregando, escrevendo. Escreva, eu já estou com o meu pronto, e o meu projeto de vida, que era a coisa mais impossível do mundo, está se realizando. Até os problemas elétricos, né, que eu estava tendo lá em casa, Deus, eu não tinha como arrumar, eu precisava de um engenheiro para ver o que aconteceu, e Deus me trouxe um engenheiro. Levanta a mão aí. Está internado lá na Manaus, se recuperando de um problema que teve, e ele está lá ajeitando, fazendo o projeto de engenharia elétrica para a Casa Manai, num momento difícil da vida dele. Uma porta se abriu para ele. Você vai crescer de novo, Dionísio. Você vai ter mais do que 84 funcionários. Ontem você disse, eu tive 84 funcionários. Hoje ele está vivendo um momento muito complicado, mas era para você encontrar com a gente. Encontrou um propósito, filho. Deus vai te levantar para um propósito, né? E Deus me mandou um engenheiro. Ele precisava de mim e eu precisava dele, né? Essa semana já vamos começar a ajeitar, né, e arrumar o que precisa ser arrumado. Então o que eu digo para vocês, olha, esse Papai Nosso é incrível, né, André? É incrível. Olha, eu estou me arrepiando. E eu acho que o projeto de vida é o evento do ano. É o evento do ano. É o top dos top, dos top, dos top dos eventos do ano. É triste quando você olha a igreja vazia e sabe que lideranças não estão aqui. É triste quando você olha e vê que... Deixa para lá. Não estão aqui. E depois chega no... E daí diz... Não sei onde está Deus. Sabe onde Deus está? Tentando entrar. Tentando fazer as coisas acontecer diferente, mas você não permite. E é engraçado como Deus fala nos processos. Ontem nós tivemos um momento na Manaus lindo, porque uma vez por semana eles sobem para ir me visitar, né? Ultimamente eu não ando visitando muito eles, né? Porque eu estou empenhado em fazer um jardim. Estou tentando. E eles subiram e na oração ontem à noite, Deus falou comigo tão profundamente. E Deus disse assim, que a gente sempre olha o que a gente não conseguiu, né? E o que a gente não conseguiu atingir, às vezes nos entristece o coração. 90%, mas a gente vai olhar para o 10%, né? 70%, mas a gente vai entristecer por causa dos 30% que não vieram ainda, porque virão. E eu estava triste por conta das circunstâncias que a gente está passando, pelos projetos que a gente tem, a luta que a gente passa. E a gente estava orando, de repente o Espírito Santo falou comigo no meu coração. E ele disse, filha, você está assim, enfrentando a luta dessas 10 parcelas que atrasaram, mas você enxergue o milagre que é, e o quanto milagre você tem vivido, e quanta glória eu tenho derramado, porque nós alimentamos com 4 refeições por dia, durante 6 anos, em média de 15 a 20 homens, sem ajuda de ninguém a não ser de Deus. Aí eu vejo, meu Deus do céu, eu vou no mercado comprar uma coisinha para mim em casa, gente, olha que nem como tanto. Em casa a gente come pouco. Os meus filhotes comem muitas vezes que nem uns boi gospel. Não fica impressionado às vezes com os pratos, você que trabalha na cozinha? Fica ou não fica? Comem que nem boi, bem. E o Senhor multiplica. E o Senhor traz. E eles vêm para a igreja, muitas vezes saem da rua. Quando eles chegam aqui, eu vejo estão de Nike, estão de camisa de marca,
Por quê? Porque o Senhor traz, o Senhor veste, o Senhor calça, o Senhor alimenta. Porque vem as lutas, as provas, porque às vezes tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E Deus sempre vai nos provar para que a gente ajuste. Eu estava hoje falando, Deus, eu tenho um projeto do CMAS. E esse projeto está tão difícil para mim conquistar. Já faz 6 anos que eu estou lutando com isso. E agora eles colocaram um monte de outras coisas para mim fazer, que não tem lógica nem cabimento. Mas daí, quando eu estava conversando com alguém, essa pessoa, eu conversando com ele, nada a ver. E Deus falou comigo assim: é que eu quero que esteja tudo acima. Por isso que eu cobro muito você, por isso que eu exijo. E não exige, porque Deus não quer a gente na média. As lutas, elas não vêm para a gente, como a Andréia falou, para nos parar, é para nos melhorar e nos aperfeiçoar. Quando vem a primeira luta, eles se aperfeiçoaram em administração. Vem a segunda, a gente se aperfeiçoa. E se a nossa Casa Manai tem que ser impecável, impecável ela vai ser. E se estão cobrando até o que não é para cobrar de nós, pois nós vamos fazer até o que não era para fazer. Porque não é para nos derrubar, é para nos aperfeiçoar. Guarde essa palavra e faça com que o máximo de pessoas da nossa igreja escutem hoje ou escutem amanhã antes de fazer seu projeto. E incentive pessoas, né, para pegar o seu projeto. Porque 2024 Deus me deu um nome. No meio da guerra, no meio das batalhas, Deus me disse: é o ano da paz. Porque a paz que eu entrego excede. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigada pela vida do Quito, muito obrigada pela alegria, Senhor Deus, que o Senhor me dá de vê-los crescer, de poder estar na inauguração da loja, Senhor, e profetizar o terreno do lado, e já ir lá orar no terreno do lado, e já profetizamos o do fundo, e ele já está chegando, Senhor. Porque eu sei que Tu és grande, Senhor, porque neles existe demanda. Eles demandaram em cima do ensinamento, eles demandaram em cima da palavra, eles se preparam, Senhor Deus, para essa data, e eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que o ano que vem eles vão estar de novo ensinando, pregando, outros momentos mais sobre isso, e que eles vão contar muitos mais testemunhos, ó Pai, grandiosos e gloriosos, e muitos irmãos do projeto de vida virão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você que vai começar o projeto de vida, traga para mim os manuais do projeto de vida. Vem aqui, Quito, fica aqui, quero que você me ajude. Ei, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Vem aqui, Andréia. Vocês vão pegar da mão deles aqui, ó. Se vocês vão pegar, vocês têm que pegar 2 folhas, porque uma folha vocês vão preencher para entregar aqui na casa, e a outra folha vocês vão preencher para vocês fazerem o que eles fazem, porque eles guardam. Talvez muita gente já jogou fora seu projeto. Guardar e olhar e ver, porque às vezes a gente escreve coisas diante de Deus que depois a gente esquece que pediu, e não, daí se a gente esqueceu o que pediu, quando chega a gente não pode glorificar. Então guarda. Vocês vão pegar 2 cópias. Uma cópia vocês vão entregar e outra vocês vão. E eu coloco aqui, ó, projetos de Deus para a minha vida. Quais são os projetos de Deus para a minha vida? O que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente faça o quê? Sirva a Ele com alegria. Seja fiel nos nossos dízimos. Transborde na vida de alguém. Eles falaram tudo. Estejam prontos para ser bênção na vida dos outros. Talvez tenha um chamado ministerial aqui. Talvez seja priorizar o reino, porque talvez você esteja tão enlouquecido com a vida que você nem tempo mais para vir para a igreja tem. E o projeto de Deus é que você venha ouvir e aprender dele. E aqui, o que? Desejos do meu coração. Porque se eu me deleitar em fazer a vontade de Deus, Ele me concederá o que deseja o meu coração.
Eu vivo isso todo o tempo. Meus filhos aí estão aí para contar e ver. Eu não parei para me preocupar com a minha casa em um único dia, porque eu não tive tempo, porque eu tinha que me preocupar com a casa deles. Mas quando eu preocupo com aquilo que Deus se preocupa, Deus traz aquilo com que eu me preocupo na minha mão. É assim, faz a vontade do Pai. E talvez Deus tenha aqui na vontade dele, talvez ele vai dizer assim: quanto tempo faz você não lê a Bíblia? Talvez os desejos de Deus sejam a carta secreta, né, André? A carta secreta, Deus quer que você perdoe. A carta secreta, Deus quer que você vá além. E talvez você vai ter que fazer uma carta secreta, porque talvez você não vai poder pôr diante da tua família aquilo que precisa ser colocado nos desejos de Deus para a sua vida. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você leve a sério, porque eu estou com uma fome e uma sede tão grande de escutar testemunhos gloriosos. Eu estou com uma fome e uma sede tão grande de ver famílias transformadas. Eu estou com uma fome e uma sede, eu estou com uma convicção tão grande que nós vamos viver um ano espetacular, extraordinário, fantástico. E sobre essa palavra, se você é empresário, leva 4 folhas, tá? Se você não é empresário, só para sua família. Para outros você não leve, porque não funciona assim. Se ele quer, ele vai escutar a mensagem e ele vai vir buscar das mãos que eu mandar entregar, que Deus colocar no meu coração para que possa vir entregar, porque a gente não pega carona na bênção dos outros. E não é porque eu quero que você escreva um projeto que você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado quando você fizer o que esses dois fizeram. Quando você pôr demanda. A demanda é sua, Alisson.